Olá, boa noite. Hoje é 5 de abril de 2024. Deus abençoe você e sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tenha um ótimo restante de noite, uma semana abençoada com proteção, com livramentos de Deus e com as bênçãos de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, página 340, se não me falhar a memória, 45. Então vou ler para você a necessidade de ordem no culto. Totalmente lustro, sem nenhum efeito de bebida alcoólica, droga ou qualquer outra coisa. Ontem participamos do culto lá no distrito de Santana do Acaraú. Hoje já fomos para a igreja de manhã. E aqui eu estou agora lendo a Bíblia. 1 Coríntios 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quanto vos ajuntais, Cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Muito bom. Faze-se tudo para edificação da igreja ou das pessoas, dos membros, dos irmãos. A gente tem que fazer para edificação da pessoa, visando a edificação, não outra coisa, mas a edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por dois, quanto muito três, ou por sua vez, e haja intérprete. Então tem que ter um intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falai 2 ou 3 profetas. Então 2 ou 3 profetas podem falar. E os outros julguem. Então os outros vão julgar o que o profeta falar. Então o profeta vai falar algo na igreja. Um vai falar algo. O outro vai falar algo. E o outro vai falar algo. O resto do povo tem que julgar. Aqui é a necessidade de ordem no culto. E os outros têm que julgar. O que é julgar? É ouvir, compreender, ter um entendimento acerca daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo ensinado. Julgar se realmente está dentro da palavra, se realmente está segundo o que Jesus Cristo falou, segundo a vontade de Deus, segundo os ensinamentos de Deus e de Jesus Cristo. Mas se outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Então vamos supor, tem uns profetas profetizando na igreja, o culto tá dando andamento no culto, tem um pastor pregando, o nome de Deus pregando no altar, tem os 3 profetas, Deus revelou algo para o profeta vai falar, então se tem 3 profetas, vai calar o primeiro, aí vai dar a oportunidade para o outro falar, todo mundo vai ouvir. Aí o que é que vai acontecer? Eles vão julgar, aí vai ter que calar o primeiro, porque todos podereis profetizar, então todos podem profetizar, tendo seguimento do ensinamento de Paulo para aquela igreja. Uns depois dos outros, então tem que ser um de cada vez profetizar. Se todos profetizar ao mesmo tempo, ninguém vai entender, entendeu? Era a ordem do culto, os ensinamentos do apóstolo Paulo, o direcionamento de Paulo, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então essa ordem no culto, essa maneira do Espírito Santo agir, de Deus agir, de Jesus Cristo agir no culto, é que faz as pessoas ficarem como? Ficarem sabendo, conhecendo a vontade de Deus. É isso que faz as pessoas aprenderem os ensinamentos, os mandamentos, a vontade de Deus. E é isso que faz as pessoas ficarem consoladas na vida. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então o espírito do profeta está sujeito. Então o profeta não pode falar aquilo que vem desagradar o povo, aquilo que não é de Deus e de Jesus Cristo. Não pode dizer que é Deus e Jesus Cristo, não pode dizer que está fora de si, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então o profeta tem que estar ciente que tudo que ele for dizer, ensinar, profetizar, é algo que ele tem domínio, não é algo fora do domínio. O Espírito está cheio do Espírito Santo, está caindo, se batendo, falando isso, falando aquilo. Não. Vai ter a direção certa, o ensinamento certo, o salmo certo, a interpretação certa, vai ter a doutrina certa, vai ter a revelação certa, vai ter a língua certa, vai ter a ordem no culto certo, de acordo com cada igreja tem. Então, glória a Deus, aleluia, boa noite.